Novo toque de recolher é imposto em Kiev na tentativa de minimizar o número de mortos. E você vai ver também. Avião cai na China com 132 pessoas a bordo. Cesta básica ficou quase 50% mais cara em 3 anos. E ainda, especialistas falam sobre a retirada da máscara de proteção. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques desta segunda-feira. Nós abrimos essa edição com informações sobre o conflito no leste europeu. O 26º dia do conflito da Rússia com a Ucrânia segue sem indícios de acordo. Na tentativa de minimizar o número de mortes, foi implantado um novo toque de recolher em Kiev. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, anunciou que vai instaurar um novo toque de recolher na capital ucraniana a partir desta segunda-feira à noite e até amanhã de quarta-feira. O ex-campeão mundial de boxe anunciou em sua conta no Telegram que comércios, farmácias e postos de gasolina não vão abrir. E ainda pediu à população que permaneça em casa ou nos abrigos no momento em que as sirenes tocarem. A capital ucraniana, que as forças russas tentam cercar, já decretou vários toques de recolher. O anterior teve duração de 35 horas na semana passada, de terça-feira à noite à manhã de quinta-feira. Na madrugada desta segunda, um bombardeio atingiu um centro comercial ao noroeste de Kiev, matando várias pessoas. De acordo com o prefeito, 6 imóveis residenciais, 2 escolas e 2 creches nas proximidades do centro comercial também foram atingidos. Metade dos 3,5 milhões de habitantes da capital ucraniana fugiu desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. E ainda falando de Kiev, pelo menos 6 pessoas morreram hoje na região. Um shopping foi atingido. A cidade acordou com mais um bombardeio, enquanto a Ucrânia se recusa a entregar a cidade portuária de Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk também exigiu a abertura de corredores humanitários para facilitar a saída de 350 mil pessoas bloqueadas da cidade. A Rússia anunciou no domingo à noite um ultimato às autoridades ucranianas para que as forças de Mariupol se rendessem pela manhã desta segunda. A cidade é um porto estratégico no sudeste da Ucrânia, um dos principais alvos de ataques, e representa uma conexão entre as forças russas na península da Crimeia e os territórios no leste da Ucrânia. Durante a madrugada, um bombardeio atingiu um centro comercial em Kiev e deixou vítimas. O local foi atingido por uma bomba potente que destruiu veículos estacionados e deixou uma cratera aberta de vários metros de comprimento diante do prédio de 10 andares. No campo diplomático, o presidente americano Joe Biden vai viajar na sexta-feira à Polônia para uma reunião com o polonês Andrzej Duda, depois de uma escala na Bélgica para uma reunião com líderes da OTAN, do G7 e da União Europeia. E depois de um vazamento de amônia em uma usina de fertilizantes na cidade de Suma, a Rússia acusou nacionalistas ucranianos. Autoridades pediram que moradores próximos se refugiassem em porões ou andares baixos de prédios para evitar a exposição ao material. Na cidade de Suma, uma provocação planejada por nacionalistas ucranianos foi implementada à noite, sobre a qual o ministério avisou dias atrás. De acordo com o administrador regional, um vazamento de amônia ocorreu na usina de Suma Kimpron. A cidade de Suma, a 350 quilômetros da capital Kiev, foi cenário de intensos combates desde o início da invasão russa no final de fevereiro. E o presidente ucraniano voltou a pedir por mais pressão sobre a Rússia para que o país interrompa a ação militar. Volodymyr Zelensky mencionou a necessidade de interrupção da compra de recursos energéticos russos. Zelensky deu ênfase à necessidade de rejeição dos recursos energéticos do país. A mensagem foi publicada no aplicativo de mensagens Telegram. Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину. Por favor, não patrocinem as armas para a guerra da Rússia.
100 euros para os ocupantes, fechem todos os portos a eles, não mandem bens, recusem recursos energéticos, pressionem a Rússia a deixar a Ucrânia. Eu acredito e sei que a paz é possível, mas vocês precisam agir para alcançar a paz. Я вірю, я знаю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. A Rússia afirmou nesta segunda que um possível embargo da União Europeia ao petróleo russo afetaria todo o mundo. Países do bloco se reúnem para examinar novas sanções contra Moscou. A União Europeia já adotou vários pacotes de medidas desde o início da ofensiva, que atingem empresas, bancos, altos funcionários e bilionários, além da proibição de exportação de produtos para o país. No entanto, até o momento, as importações europeias de gás ou petróleo não foram afetadas pelas represálias, o que teria um custo elevado para os europeus, que dependem em grande parte dos hidrocarbonetos russos. Agora, saindo um pouco do assunto da guerra, mas ainda no destaque internacional, um avião com 132 pessoas a bordo caiu nesta segunda-feira no sudoeste da China. O número de vítimas ainda é desconhecido. O Boeing 737 pertencia à companhia China Eastern Airlines e perdeu contato quando sobrevoava a cidade de Wuzhou, na região montanhosa de Guangxi. O acidente ocorreu em uma área rural e provocou um incêndio na montanha. Equipes de resgate foram enviadas ao local. De acordo com a imprensa chinesa, o voo MU-5735 decolou da cidade de Kunming e tinha como destino Guangzhou. O último grande acidente aéreo na China aconteceu em agosto de 2010, com um balanço de 42 mortes. Agora vamos falar de economia. Em 3 anos, a cesta básica ficou quase 50% mais cara. O aumento do grupo de alimentos essenciais para o brasileiro foi o dobro da inflação acumulada e da reposição do salário mínimo. O custo da cesta básica aumentou 48,3% em 3 anos. O grupo de alimentos essenciais para a vida dos brasileiros passou de R$ 482,40 em fevereiro de 2019 para R$ 715,65 no mesmo mês de 2022. A alta é o dobro da inflação acumulada no período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O valor se refere à cesta básica de São Paulo, a mais cara do país, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, do DIEESE. O levantamento da cesta básica analisou os preços em 17 capitais, todos os meses. Entre os produtos que mais subiram nos últimos 3 anos estão aqueles considerados commodities, como soja, café, açúcar e carne, que têm os preços mais pressionados por causa da cotação internacional. Um dos exemplos de forte alta foi o preço do óleo de soja, que passou de R$ 3,48 para R$ 8,82. O pacote de 600 gramas de café custava R$ 11,50 em 2019 e agora custa R$ 21,65. O quilo da carne bovina foi de R$ 25 para R$ 44,27. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária encaminhou ao Instituto Butantan pedidos técnicos referentes à aprovação da vacina Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos. A equipe técnica da Anvisa está analisando o pedido e deve se reunir nesta terça-feira com entidades médicas para discutir os dados enviados pelo Butantan. Atualmente, a Coronavac é liberada para o público com mais de 6 anos. E ainda sobre o assunto, um novo estudo revelou que o coquetel da AstraZeneca neutraliza as subvariantes da Omicron. O medicamento reduziu a carga viral, que é altamente contagiosa. A AstraZeneca informou que seu coquetel à base de anticorpos que previne e trata a Covid-19 conseguiu neutralizar as subvariantes da Omicron, incluindo a subvariante BA2, que é altamente contagiosa. Os testes foram realizados em laboratório, na Universidade de Washington, dos Estados Unidos. O medicamento, chamado Evusheld, reduziu a quantidade de vírus detectada em amostras das subvariantes BA1, BA1.1 e BA2 da Omicron, em pulmões de camundongos. O estudo ainda não foi revisado por pares. Estes são os primeiros dados que analisam o impacto do tratamento em mutações da Omicron. Em dezembro, a farmacêutica divulgou um outro estudo de laboratório que confirmava que o coquetel era eficaz contra a variante. As descobertas destacam ainda mais o Evusheld como importante para ajudar a proteger pacientes vulneráveis.
como os imunocomprometidos, que podem enfrentar consequências mais graves se forem infectados com o coronavírus. E agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 407.436.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.256.000 brasileiros tomaram a primeira dose, o que representa 82,16% da população, enquanto 158.863.000 brasileiros tomaram a segunda dose, representando 74,47% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 73.316.000 brasileiros, o que representa 34,37% da população. Mais de 11.240.000 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. E a quarta dose já está sendo aplicada em São Paulo em idosos com mais de 80 anos de idade. E veja a seguir, chuva em Petrópolis deixa mortos e desaparecidos. E ainda, especialistas falam sobre a retirada da máscara de proteção. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília. E hoje tem os destaques do esporte com o nosso repórter Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia, aos que nos assistem aqui na HIT. Já temos os confrontos do Campeonato Paulista, as quartas de final. E já começa amanhã. Tem jogo aí do São Paulo, amanhã, terça-feira, contra o São Bernardo, lá no Morumbi. Temos também partidas aí na quarta-feira. Quarta-feira, 2 partidas. RB Bragantino e Santo André, às 7 da noite, lá em Bragança Paulista. E no Allianz Parque, 9h35, Palmeiras e Ituano. Fechando aí os duelos das quartas de final, na quinta, às 7 da noite, tem Corinthians e Guarani, na Neoquímica Arena. E tivemos aí também os comentários dos técnicos após a partida. O Xavi, treinador do Barcelona, ele comentou essa vitória tão importante do Barcelona lá dentro do Santiago Bernabéu. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas, vamos lá. Acho que o Barcelona é o melhor clube do mundo, sinto isso desde criança e hoje é um dia para curtir. Teremos uma pausa de 15 dias para descansar. É difícil vencer no Bernabéu por 4-0 e jogar tão bem. Estou muito feliz pelos atletas, alguns deles vinham sendo criticados e julgados pela torcida e pela imprensa, mas hoje mostraram que são grandes jogadores de futebol, que têm personalidade e coragem. E esse é o caminho. Para mim, como treinador, significa muito. Sou novato e ganhei por 4-0 no Bernabéu. E o Ancelotti também, técnico derrotado, técnico italiano, falou também sobre as impressões sobre a partida. Ele lamentou a derrota, mas vê o bom momento do Real na temporada. Ele falou o seguinte: falhei nesse jogo, mas não estou fazendo nenhum drama. Uma derrota que nos abate, mas sabemos o quanto é importante essa partida contra o Barcelona, principalmente para os torcedores. Sentimos muito por isso, mas temos que continuar e olhar para frente. Vamos nos preparar bem para as próximas 2 semanas e, acima de tudo, ter paz de espírito. É isso aí, né? Seguir sempre adiante, né, Patrícia? Fica aí com você. Uma boa tarde a todos. É isso aí, Léo. Muito obrigada pelas informações e até a próxima semana. E olha só, pouco mais de um mês após a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a chuva deixou pelo menos 5 mortos e 4 desaparecidos. A Defesa Civil registrou 95 ocorrências, em grande parte por deslizamento. As aulas, a vacinação e a circulação de ônibus estão suspensas na cidade. As chuvas voltaram a assolar a cidade de Petrópolis neste final de semana. Mais 3 óbitos teriam sido registrados no bairro Valparaíso e 2 no Morro da Oficina, um dos locais mais afetados pela tragédia do dia 15 de fevereiro. A maioria das ocorrências foram por deslizamentos de terra.
As equipes de resgate atenderam pessoas ilhadas e em locais de deslizamentos. Segundo a Prefeitura, os maiores índices pluviométricos foram registrados nos bairros São Sebastião, com 371 milímetros, no Doutor Tauzete, com 315 milímetros, e no Vila Felipe, com 307 milímetros de chuva em 12 horas. Em 15 de fevereiro, a cidade teve, em média, 260 milímetros de chuva em 6 horas. A Defesa Civil afirmou que as equipes seguem monitorando as condições do tempo. A população deve ficar atenta aos avisos de emergência. A orientação é para que moradores de áreas de risco busquem um lugar seguro. De acordo com a Prefeitura, cerca de 150 pessoas estão acolhidas em 4 pontos de apoio. E antes de encerrar, mais uma informação. Nos últimos dias, várias cidades brasileiras tornaram o uso da máscara opcional em lugares fechados e também abertos. Mas muita gente ainda tem medo de deixar de usar o item de proteção. Vamos conferir na reportagem o que falam os especialistas. Para muita gente foi um alívio. Depois de cerca de 2 anos com o rosto coberto, chegou a hora de respirar livremente, quase em todos os lugares. Com exceção apenas do transporte público e centros de saúde, na maior parte das cidades que derrubaram a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. Mas para esta infectologista, a decisão poderia ter esperado um pouco mais. Já que recentemente a gente liberou para ambiente aberto, o ideal seria que a gente verificasse como é que está evoluindo o movimento da pandemia, né? A pandemia não acabou, o coronavírus continua circulando. A gente verificasse como é que anda o movimento dos casos para depois a gente fazer uma liberação em ambientes fechados. Vale lembrar que o uso do equipamento de proteção não é proibido. Portanto, quem se sentir mais seguro com a máscara pode e deve usar, até por uma questão de saúde mental. Principalmente se você sente que está te gerando uma ansiedade, você está com receio, não tenha medo, não tenha vergonha de andar de máscara. Então, coloca a máscara, fala, mas vão olhar para mim esquisito, não tenha vergonha, procure o seu bem-estar. Então, se para você é confortável utilizar a máscara em lugares fechados, ou mesmo em locais abertos, utiliza. Porque ela é, sim, um gatilho muito forte para desencadear uma ansiedade gigante que pode causar uma crise de pânico ou mesmo se instaurar uma crise de ansiedade em você e você desenvolver esse transtorno da ansiedade. A psicóloga lembra que tem gente que não quer deixar de usar o acessório, não apenas por medo da Covid, mas porque se habituou a esconder supostas imperfeições atrás da máscara. Teve algum probleminha no dente que foi deixando para depois da Covid e na máscara escondia. Então você teve algum problema, uma espinha, uma coisa de aparência estética, mesmo que você foi deixando, isso vai mexendo com a sua autoestima, porque você ficou ali meio escondidinho, meio encoberto com a máscara, e agora você vai abrir de uma vez, você não teve tempo ainda de se cuidar, e depois você não conseguiu se preparar, mas assim, é olhar e falar, essa sou eu, e se assumir do jeito que você é, do jeito que você está agora no momento. E não é só a estética, não. As expressões faciais também ficaram escondidas por muito tempo. Eu vi, inclusive, vários memes aí nas redes sociais das pessoas fazendo careta e fazendo assim, com a boca. Agora a gente não vai poder mais, porque vai estar todo mundo olhando e vendo aquilo que a gente vai estar fazendo, as expressões que a gente faz com o nosso rosto. Então é o período de estamos voltando a um normal diferente e tomar muito cuidado. Mas principalmente, acho que o pior gatilho é do medo. Eu acho que a gente não está preparado, não se preparou, não foi uma coisa paulatina, aos pouquinhos, para a gente se preparar para tirar a máscara e se sentir seguro. A infectologista reforça que a maior segurança está nas vacinas. Foi com base nos altos índices de vacinação que estados e municípios tornaram o uso de máscara facultativo para lugares fechados. Portanto, esse deve ser o foco, especialmente agora, com a chegada do outono. A gente está entrando numa época do ano em que os vírus circulatórios, todos eles circulam mais e se espalham mais. Então, que elas continuem higienizando as mãos com álcool gel, com água e sabão, que elas mantenham a sua vacinação em dia, vacinem-se para a gripe, tá? E
continuem tendo a consciência, pelo menos, do uso de máscara. Se você tem algum sintoma respiratório, é importante para que você não transmita esse vírus para outras pessoas, que você cobre das outras pessoas, que elas se vacinem. Manter os ambientes arejados e evitar aglomerações ainda é recomendável. E se tiver sintomas gripais, a especialista orienta a volta do uso da máscara. Isso é um ato de carinho, de responsabilidade. Vamos aproveitar o que a gente aprendeu nessa pandemia, né? Para tentar melhorar, né, ter cidadania, ter amor ao próximo e tentar melhorar a vida das outras pessoas, proteger as outras pessoas. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mais informações daqui a pouquinho com Kleber Werneck. A gente se vê. Até mais.